E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre fundos imobiliários versus imóveis. Quais são as vantagens que você tem em investir em fundos imobiliários ao invés de investir em imóveis? Dá o like, se inscreve no canal e é claro que isso não é uma recomendação de investimento. Você que tem que ser responsável por entender o que é melhor para sua grana, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Bora! Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu acho extremamente atrativo é o seguinte: com quanto de grana tu precisa para comprar um imóvel? Hoje em dia, acredito que no mínimo uns 150 para comprar um imóvel assim, mal ou menos ainda. Já com fundos imobiliários você consegue investir a partir de R$ 7. Ou seja, você consegue iniciar os seus investimentos no segmento imobiliário com pouco recurso. Primeiro ponto positivo é esse. Segundo ponto: se você tiver essa grana de 150, você vai ter um imóvel com um locatário, beleza? Se você investir em fundos imobiliários, existem fundos imobiliários aí a partir de R$ 80 que já vão ter 13 imóveis em estados diferentes. Às vezes esses imóveis, eles têm diversos locatários ali dentro, ou seja, você não fica exposto a apenas um ativo e um locatário. Você se expõe a um grupo de ativos e um grupo de locatário. No que isso é positivo? Isso é positivo no seguinte: você não vai ter um problema pontual com um imóvel. Digamos que tu tenha 10 imóveis num fundo imobiliário, um dá problema, não vai corromper tanto a sua renda mensal. No caso do aluguel aqui, com um imóvel dando problema ou um locatário dando inadimplência, você já poderia ter uma perda de 100% da sua rentabilidade naquele mês. No caso de fundos imobiliários aqui, mesmo que tu tenha uma inadimplência, como tu tem diversos locatários, essa renda ela não chegaria a zero de um mês para o outro, a não ser que ocorresse algo extremamente absurdo com aquele fundo imobiliário. E para o fundo imobiliário e para a questão dos ativos também. Aqui, talvez, tu tem uma casa. Sei lá, imagina com um avião em cima da casa. Já era, perdeu a casa. Aqui no fundos imobiliários, tu tem 10, 15, 20, 80 ativos. Existem fundos imobiliários que possuem diversos. Ou seja, você vai ter uma redução de risco frente a uma maior quantidade de imóveis e uma maior quantidade de locatários. Em uma possível inadimplência, você acaba não tendo tanto problemas com isso. Terceiro ponto interessante que eu acho é o seguinte: você tem um imóvel, digamos que tu tem uma casa de 500 mil. Caso você necessite de um capital, primeiro que geralmente demora um certo tempo para você conseguir vender uma casa, um apartamento ou qualquer coisa que seja um ativo assim físico. Já os fundos imobiliários você consegue vender ali instantaneamente, só entrando no home broker e fazendo a venda. E além dessa facilidade de liquidez que a gente consegue de vender esse ativo, se tu tem uma casa de 500 mil, um apartamento ou qualquer coisa do tipo, você decidiu por vender, você vai ter que vender ele inteiro. No caso de fundos imobiliários, não. Se você tem 500 mil em fundos imobiliários e você precisa de 100 mil, você desaporta 100 mil, continua com 400 recebendo renda, pega esses 100 mil para fazer essa necessidade de capital sua e pronto. Já no caso do imóvel físico, você teria que vender ele por completo. Quarto benefício: se você tem um imóvel próprio, geralmente é tu que faz essa manutenção, esse gerenciamento. É claro que a questão de locatário, essas coisas, você pode até ter uma imobiliária fazendo esse serviço todo por trás, que também vai gerar uma taxa administrativa igual à taxa de administração do fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário, literalmente, ele não te dá dor de cabeça alguma. Ele está sempre ali sendo suprido e gerido pela administradora e gestora daquele fundo. É claro que você tem que fazer uma análise para entender se aquela gestora tem um bom histórico de recorrência de resultados e de escolha de ativos, porque você não pode simplesmente comprar qualquer coisa sem saber se quem está guiando o navio é uma pessoa que está capacitada e entregando resultados. O quinto ponto aqui vem através da rentabilidade. Os dividendos recebidos de fundos imobiliários até o presente momento, em 2022, eles são isentos. Pode ser que alguma coisa mude ao longo do tempo? Pode ser, mas até o presente momento eles são isentos, independente do capital que você venha a receber. Pode receber 1.000, 100 mil, 200 mil, se for distribuição de lucros ele é isento. No caso de pessoa física, você tem aquele limitador de 1.900 e pouco, qualquer coisa acima disso você ainda paga imposto. Ou seja, você tem um rendimento muito maior por conta dessa isenção tributária. E não sei se você já parou para analisar, mas todas as contas que eu fiz, geralmente, de uma pessoa que possui um patrimônio e loca ele, ela tem uma rentabilidade muito menor do que ela teria se ela tivesse comprado o mesmo valor de fundos imobiliários. Então, uma pessoa com 500 mil em um imóvel
Geralmente, por todas as contas que eu já cheguei a fazer, ela recebe muito menos do que se ela tivesse aportado aquele montante em fundos imobiliários e receberia por mês e ainda isento de imposto. Então, só para a gente estar recapitulando aqui, os pontos interessantes de fundos imobiliários são os seguintes: custo reduzido para você investir em segmento imobiliário, maior diversificação tanto em ativos quanto em locatários, menor burocracia por tu não ter que ficar fazendo essa gestão com imobiliária e tudo mais, rendimentos isentos de impostos, ou seja, um ganho ali que geralmente tende a ser um pouco superior do que se você fosse estar trabalhando com uma compra de um ativo físico e locando ele. É claro que varia de caso a caso, de ativo para ativo e tudo mais. E liquidez imediata ou parcial de você poder vender todo o seu investimento ou parte dele em caso de uma necessidade. E todos esses pontos, eles são extremamente positivos frente a um investimento em imóvel físico. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e é claro que isso não é uma recomendação de investimento e valeu!